Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, a paz de Cristo e o amor de Maria estejam em nossos corações. Estamos na quinta-feira da 12ª semana do tempo comum. O evangelho que vamos ouvir e meditar está em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29. Para alguns estudiosos, neste trecho do evangelho de hoje, no versículo 29, é que encerra o sermão da montanha. Tem sentido, mas há outras interpretações também, mas é interessante. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Meus irmãos e irmãs, Jesus está a nos ensinar hoje aquilo que Madre Teresa de Calcutá tão bem interpretou com a vida e traduziu em palavras. Madre Teresa dizia assim: as mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que rezam. Isto, as mãos que trabalham como ela trabalhou pelos pobres são mais importantes que os lábios que oram. Não é preciso haver dicotomia. Quem reza deve trabalhar. Deve. Porque se reza e não trabalha, então é hipócrita. É falso profeta. Pois bem, Jesus está nos dizendo no Evangelho de hoje que as nossas obras
deve corresponder àquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos de bem, de Deus, as bênçãos que damos, deve corresponder ou ser correspondidas pelas nossas boas obras. Daí Jesus vir a nos ensinar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas quem põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus, meus irmãos e irmãs, é que nós de fato vivamos a fraternidade. Vivamos uma fraternidade universal. Aliás, o Pai Nosso é chamado de oração da fraternidade universal. Ali chamamos Deus de nosso Pai e somos todos irmãos e irmãs. Ali pedimos ao Senhor que nos perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Voltemos ao Evangelho. E Jesus disse que no último dia, muitos vão dizer para ele, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer publicamente para eles, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Meus irmãos e irmãs, o problema não está em fazer milagres. A recusa de Jesus não é porque fez milagre ou expulsou demônios, mas é porque praticou o mal. Se nós fazemos coisas boas, essas coisas boas que fazemos deve corresponder ao íntimo do nosso coração. Deve ser uma expressão do nosso ser. O nosso coração é bom, é santo, é purificado por Deus e por isso eu pratico o bem. E Jesus vai dizer para essas pessoas que, embora falou tão bonito, até expulsou demônios, curou, fez milagres, vai dizer para eles, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mas quem ouve a palavra de Deus já põe em prática, aí é a importância. Ouvir a palavra de Deus já põe em prática. E a palavra de Deus nos manda amar. Amar a todos, mas de uma maneira especial, a estar atento àqueles que mais precisam. E Jesus, então, enfoca essa questão. É importante ouvir a palavra e pôr a palavra em prática. E repito, essa palavra sempre nos manda amar, fazer o bem e nunca fazer o mal. Diante dessas palavras de Jesus, o povo, as multidões, o povão que era a raça plebe maldita, condenado pelas leis, exclusos do mundo que viviam, inclusive da religião, o povo ficavam admirados com os ensinamentos de Jesus, porque ele falava com convicção, ele falava com autoridade, e não como os mestres da lei. Meus queridos, minhas queridas, que o Senhor te abençoe, e abençoe a mim também, para que nós possamos sempre procurar encarnar isto que nos ensinou Santa Teresa. As mãos que trabalham são mais santas do que os lábios que oram. Os lábios que oram, as mãos é preciso corresponder à nossa oração. A nossa oração, em teoria, sempre é boa, mas é preciso que nossas obras sejam a correspondência da nossa oração. Aí sim, a oração encarnada. Que o Senhor te abençoe e me abençoe, para nós prosseguirmos nesse caminho bonito de servir a Deus, servindo aos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.